Pernambuco. No ar, mais um programa com qualidade digital. Está começando agora o Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Bernie Santos. Olá, muito boa tarde, 2 horas em Caruaru. Sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Está no ar mais uma edição do programa Além da Notícia. Trabalhos técnicos de Givaldo Júnior, a gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio no interior de Carlos Humberto. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, família Jornal. Estaremos juntos até as 3 horas da tarde, aqui no programa de entrevistas mais ouvido do rádio caruaruense. Aqui no nosso programa que vai além da notícia, como o nome bem já disse, né? Vai além da notícia. E sempre a gente abordando temas interessantes, temas de interesse da nossa sociedade, da nossa população. E eu sempre muito feliz com a audiência qualificada. O ouvinte que acompanha aqui o Além da Notícia fica muito bem informado, né? Porque aqui a gente busca levar aquele tema, tá? Aquele tema, por exemplo, que às vezes é muito complexo, é difícil. A gente traz o especialista, traz o professor, o analista, o cientista, para que ele possa dar a opinião dele e aí você vai tirar a sua conclusão. Este é o objetivo do programa, tá? Um jornalismo sério, com responsabilidade, e é por isso que o programa tem muita credibilidade. Olha, gente, hoje no programa Além da Notícia, a gente vai estar conversando com o procurador Cristiano Pimentel, do Ministério Público de Contas. É o seguinte, aqui no estado de Pernambuco, 1.754 obras públicas estão paralisadas ou com indícios de estagnação. Para você ter uma ideia, é complicada, viu, a situação, porque 1.754 obras públicas que deveriam estar oferecendo uma estrutura para a população, o dinheiro que é gasto, né, para que uma obra possa ser iniciada, aquela licitação que é feita, a obra é iniciada e depois é paralisada, ou até mesmo ela é esquecida, né, como aqui em Caruaru tem muitas obras que estão esquecidas. E aí, gente, dentro dessas 1.754 obras que a gente está citando, não são obras apenas do governo estadual não, viu? É obra também dos municípios, ou são obras também dos municípios. Aqui em Caruaru, a gente tem muitas obras que estão se arrastando, né? A gente tem, por exemplo, no âmbito estadual, Hospital da Mulher, essa daí tá parada. Complexo de Polícia Científica, essa nem em andamento tá mais, nem parada tá mais, né? O prédio lá foi saqueado, foi arrombado e hoje serve como um setor de drogas e de prostituição. A gente tem aqui na cidade de Caruaru ainda aquela parte de trás do Hospital São Sebastião, né? Que também é uma obra parada. A gente tem o Janelas para o Rio, também é uma obra parada. BR-104, a duplicação ou melhorias na iluminação, uma obra parada. Isso no âmbito do governo estadual. Com relação ao município, a gente tem também algumas obras que estão a passos lentos, né? Aquele trecho da Via Parque, por exemplo, do Cedro, ali, Cidade Jardim, é uma obra que está parada. Temos também o que seria o frigorífico municipal, uma obra parada, né? Então tem o mercado de carne, aliás, o mercado de farinha, é uma obra que há muito tempo, né, ela segue sendo realizada na cidade de Caruaru e até agora nada, né, nada de pronta, e outras obras, tá? Então vai ser o tema de hoje do programa, tá? A gente vai estar falando sobre isso, o procurador Cristiano Pimentel vai estar participando aqui comigo, aqui no nosso Além da Notícia. Claro, é importante a sua participação. Mande a sua mensagem. Nosso WhatsApp é o
96017448. 996017448. É o WhatsApp do povo, o WhatsApp da sua Rádio Jornal. Você pode participar também através do nosso painel interativo www.radiojornalcaruaru.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver nos acompanhando em qualquer parte do planeta. Você pode também interagir aqui com a gente através do aplicativo da Rádio Jornal. Baixe o nosso aplicativo e acompanhe a programação que você gosta, a programação que é feita para você. É só você baixar o aplicativo e assistir também a nossa programação. E pode também prestigiar a Rádio Jornal pelo Facebook. Vai lá no Face para curtir, para comentar, para compartilhar. E também pode participar aqui com a gente através do nosso YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e aí acompanha toda a nossa programação também aí no YouTube. São as plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. 2h05. O programa Além da Notícia tem oferecimento de IOC. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. 2h05, vamos com opinião. Na Rádio Jornal, a opinião do analista político, professor Fernando Andrade. Boa tarde, professor Fernando Andrade. Boa tarde, Berg Santos e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Amanhã é dia da consciência negra, 20 de novembro. E uma reflexão merece ser feita. Por que temos tão poucos políticos negros com cargos eletivos? Mas ainda, por que tão poucos são candidatos? E quando se analisa a questão do gênero e da cor, candidatas negras são ainda mais raras em nosso país, em uma política que é dominada por homens e brancos. É algo realmente muito prejudicial para a multiplicidade de pensamento e também na carência de políticas públicas emancipatórias desta que é a maioria da população brasileira, mas também a mais marginalizada e pobre. Seria preciso, no que se chama nova política, a inclusão dessas pessoas que ao longo do tempo e da história ficaram à margem das discussões políticas, de criar as leis, ou mesmo de administrar cidades, estados e até mesmo a União Federal. Temos muito poucos políticos, pouquíssimos negros e negras, e isto, de fato, prejudica o bom debate da política, porque traz um desequilíbrio de representatividade. Quem vai levantar a voz? Quem terá vez nos parlamentos para falar sobre as demandas da população negra? Claro, seria um discurso e um debate levado muito mais a sério se os políticos fossem negros e capilarizassem esse debate. Ou seja, o dia de amanhã, o dia 20 de novembro, ele tem que ser comemorado, mas ele tem que ser um dia de luta e de colocar na pauta os direitos da população negra, que são sempre, ao longo da história, desrespeitados em nosso país. Uma boa tarde a todos. Ok, boa tarde. Muito obrigado, professor Fernando Andrade, trazendo a análise política aqui no programa Além da Notícia e hoje falando sobre este tema, né? Inclusive hoje a gente esteve colocando como pauta no nosso debate da Rádio Jornal, amanhã é o dia da consciência negra, e a gente fez questão de hoje trazer esse tema aqui no programa. Bom, 2h09, vamos a um break e a gente volta em instantes. Comando Geral. Rádio Jornal. Tardes de saudade,
de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte. Título emitido pela Cover Capitalização. Se você renegociou sua dívida rural com o Banco do Nordeste por meio da Lei número 13.340 de 2016, lembre-se de quitar sua primeira parcela negociada. O prazo é até 30 de novembro. Não deixe para o último dia e garanta o desconto de até 80% no pagamento. Em caso de dúvida, procure o gerente da sua agência ou ligue gratuitamente para 0800 728 3030. Se antecipe e não perca essa oportunidade. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você pode dizer que a semana está muito corrida e que não tem tempo nem para respirar. Que dirá ter tempo para ir ao médico? Pode usar o ditado "quem procura acha" para dizer que prefere não fazer o exame. Mas enquanto você pensa na desculpa para não fazer o exame, ele já poderia ter sido feito. Em menos de 2 minutos, você já tem o diagnóstico. Entre nessa luta contra o câncer de próstata, uma campanha do Sistema Jornal do Comércio. Domingo tem dinheiro! Muito dinheiro no Caruaru da Sorte! São 160 mil reais em prêmio! Primeiro prêmio, 10 mil! Segundo prêmio, 10 mil! Terceiro prêmio, mais 10 mil reais! 30 giros de R$1.000! No quarto prêmio, 100 mil reais pra melhorar sua vida! É isso mesmo! São 160 mil reais em prêmio! Não fique de fora! Compre o Caruaru da Sorte! Ajude o Encia! Caruaru da Sorte! Cloud 92 apresenta Petrúcio Amorim. Sexta, dia 26 de novembro. Cerveja gelada, boa música e muita gente bonita. Reservas de mesa 81 99441 6813. Petrúcio Amorim. Participação Léo Cantor e Neno do Acordeon. Apoio TV Jornal. Vai fazer o Enem ou vestibular? O melhor conteúdo está no Intensivão da TV Jornal. Acesse intensivãosjscc.com.br e fique por dentro das dicas imperdíveis de um grande time de professores especialistas nos assuntos. E você já sabe, no Intensivão você ainda pode ganhar prêmios respondendo às questões no site. Acesse intensivãosjscc.com.br e participe. Intensivão TV Jornal, para você ir além. Oferecimento, evoluir a nossa tradição. Colégio Diocesano, reserve sua vaga. A SES Unita, cuidando do presente, construindo o seu futuro. Você conhece uma UBS? É a Unidade Básica de Saúde e porta de entrada do SUS. Na UBS você encontra uma equipe diversificada de profissionais de saúde para atender você em todas as fases da vida. Cuidados na infância, saúde da mulher, inclusive em todo o pré-natal, saúde do homem e também da terceira idade. Tem vacinação, prevenção e tratamento de doenças, exames, medicações, cuidado com os dentes e muito mais. UBS, acompanhe a sua vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Maior Black Friday de Caruaru e região, dias 25, 26 e 27 de novembro. Panela Tramontina Vancouver, 199. Faqueiro Búzios Tramontina, 16 peças por 36,99. Caixa térmica 34 litros, 54,99. Pop giratório, 54,99. Fruteira, 64,99. CH Varejão, maior Black Friday de Caruaru e região. O Enem é grandioso. Um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A promoção mais esperada do ano chegou! Novembro Black Casa Nova Construção. Piso marmorizado 42 por 42, só R$ 23,90. Porcelanato Parmesa 58 por 58, R$ 38,90. Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões e o frete é por nossa conta. Massa corrida Ikine de R$ 62,90 por apenas R$ 48,90. Luminária 36 watts de R$ 34,90 por R$ 25,90. Novembro Black Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui. Rádio Jornal, você em primeiro lugar. De segunda a sexta, logo após a hora da justa, o Papo Sem Pauta. O espaço para suas reclamações, agradecimento e questionamento. O Papo Sem Pauta.
O Papo Sem Pauta. Oferecimento Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 30 45 45 88. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar. Santos. Ok, às 2h14, de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Nós já estamos conectados com o procurador Cristiano Pimentel do Ministério Público de Contas para a gente falar um pouco sobre um levantamento que foi divulgado pelo Tribunal de Contas aqui no estado de Pernambuco, e a gente vai poder ampliar o assunto com o doutor Cristiano Pimentel. Procurador Cristiano Pimentel, obrigado pela gentileza mais uma vez da sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal de Caruaru. Boa tarde. Boa tarde, Berg. Boa tarde a todo o público da Rádio Jornal Caruaru. É uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui nessa tarde. Pois não, o Jornal do Comércio destacou ontem, inclusive, uma matéria, e aí eu vou ler a matéria e vou pedir a sua opinião. O Jornal do Comércio disse o seguinte: Pernambuco tem 1.754 obras paralisadas ou com fortes indícios de paralisação, segundo um levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. Essas obras envolvem contratos nos valores de 8,68 bilhões de reais, dos quais 2,5 bilhões já foram pagos. Estão nessa situação um trecho da adutora do Agreste em obras desde 2013, 4 das 5 barragens que seriam construídas para evitar inundações na Mata Sul, o canal do Fragoso em Olinda e obras que seriam feitas para a Copa, como o corredor Norte-Sul e o corredor Leste-Oeste, entre outras. É um trecho de uma matéria que foi publicada no Jornal do Comércio, e aí são muitas obras paralisadas em estagnação, projetos que acabam começando e não tem o fim. Doutor Cristiano Pimentel, e aí eu vou pedir a sua opinião com relação a isso. Olha, Berg, eu tenho certeza que você, desde criança, e eu também, lembro daquelas reportagens que tinha na televisão da obra que leva o nada a lugar nenhum, da obra que ficou pela metade. Então, infelizmente, essa questão de obras paradas, abandonadas, não é uma constante na vida do Brasil. A novidade é que há alguns anos, não é, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, num trabalho muito bem feito, tem feito um estudo em todo o estado de Pernambuco, englobando não só o governo do estado, como todas as prefeituras, para fazer um diagnóstico preciso de como está a situação de todas as obras paradas no nosso estado, sejam as das prefeituras, sejam as do governo do estado. Então, já vem de alguns anos esse estudo, e desde o primeiro ano, esse estudo ele demonstra que a situação é muito preocupante. E este ano também não foi diferente. São mais de 1.400 obras ou paralisadas ou abandonadas mesmo no nosso estado de Pernambuco. Obras públicas em que se colocou dinheiro público, se fez o gasto parcial e, num determinado momento, elas pararam, não é? Seja por incompetência do gestor, seja porque mudou a gestão e o novo prefeito não quis continuar, seja porque o projeto estava errado, o projeto de engenharia. Então, é muito preocupante que isto continue acontecendo no estado de Pernambuco, não é? Porque é dinheiro público que está faltando em outras atividades, e são obras públicas que são muito necessárias para a população, que ficam aí, às vezes, 7, 8 anos abandonados. Nós temos casos de obras aí que estão há mais de 7 anos paralisadas e sem perspectiva de retomada. Então, é uma situação, infelizmente, típica do Brasil, não é uma situação
que acontece só no estado de Pernambuco, mas o diagnóstico que o Tribunal de Contas do Estado fez, ela dá a exata dimensão, inclusive financeira, da gravidade da situação. Para se ter ideia do montante dessas obras paralisadas, são contratos públicos de 8 bilhões e 600 milhões de reais que envolvem essas obras. E elas estão lá, verdadeiros monumentos, não é? A inutilidade. A famosa obra pela metade que leva o nada a lugar nenhum, que a gente escuta desde criança. Perfeito. E nessa sua fala o senhor citou várias vezes dinheiro público e dinheiro público. É o nosso dinheiro que está sendo jogado no ralo, né, doutor? Exatamente. Porque uma obra pública, ela envolve a necessidade de planejamento, não é? Nem que seja uma praça no distrito rural da cidade, não é? Tem que ter um planejamento. Numa prefeitura, para fazer uma praça, ela tem que saber se ela tem a disponibilidade financeira, tem que ter o projeto básico, tem que ter o projeto executivo de engenharia, não é? Não é qualquer mestre de obra que chega lá e faz uma obra pública. E, infelizmente, os governos eles não seguem etapas mínimas de planejamento. Muitas vezes ele estima que a obra vai custar X e a obra, na verdade, se fosse feito um projeto correto, iria custar 2X. Então, uma prefeitura, muitas vezes, ela fica sem dinheiro para concluir a obra, não é porque ninguém esteja roubando ou desviando, a prefeitura fica sem dinheiro porque o projeto básico inicial foi mal feito. Não é? A prefeitura começa a obra sem saber quanto que a obra vai custar no final. Isso acontece muito. Não é? Por exemplo, estradas, rodovias, avenidas, ruas. Muitas vezes a prefeitura começa a fazer a obra e no meio da obra da rua, da estrada, da rodovia, ela descobre que o solo é diferente e que precisaria de um custo muito maior para concluir a obra. Ou seja, não foi feito o devido planejamento inicial da obra. Porque são 1.400 obras e eu tenho certeza que a grande maioria não estamos cogitando do desvio de dinheiro público dolosamente pelo gestor, mas sim da falta do planejamento, seja a falta do planejamento até no escopo de engenharia, e também estamos cogitando da falta do planejamento financeiro, não é? Porque muitas vezes temos gestores que começam a obra sem saber se terão ou não dinheiro para terminar a obra. Não é? Porque inaugurar placa de obra, inaugurar pedra fundamental de obra, Berg, ainda é muitas vezes usado como moeda eleitoral. Não é? E muitas vezes nós temos gestores municipais que começam uma obra na época da eleição e depois da eleição a obra para. Nessa virada de ano, não é porque nós tivemos eleições para prefeito ano passado, tenho certeza que muitas cidades de Pernambuco estão vivenciando essa situação. Obras que foram começadas ali na época da campanha eleitoral para prefeito e que hoje estão, não é, se não totalmente abandonadas, num ritmo muito menor. Não é? Então, vivemos esse tipo de situação no Brasil, infelizmente. Uma coisa que é impensável, não é, em países desenvolvidos, como se dizia antigamente, como Estados Unidos, Japão, Europa, uma obra pública, ou até mesmo na China, não é? Nós temos visto aí as notícias de obras públicas monumentais na China, feitas quase que instantaneamente. Ou seja, o poder público ele consegue fazer obras, mas ele precisa de um planejamento bem feito, tanto no aspecto de engenharia, quanto no aspecto financeiro. E, infelizmente, não é feito isso no nosso Brasil. Não é um problema específico do estado de Pernambuco.
Perfeito. Agora, isso não se enquadra, e aí o senhor vai poder trazer de forma bem explicada para a gente, isso não se enquadra em um crime de responsabilidade? Ué, eu tenho aquele projeto, lancei aquele projeto, fui lá, inaugurei a pedra fundamental, mas não dei prosseguimento ou abandonei aquela obra. Isso não é um crime de responsabilidade e até mesmo algumas gestões que acabam superfaturando determinada obra, né? Que coloca lá, essa obra, ela está orçada em 1 milhão, quando na verdade gastam 5, 6 milhões de reais. Existem esses dois crimes que o gestor ele poderá responder, doutor Cristiano? Olha, nós temos muito que ver a situação do caso concreto, não é? Existem obras superfaturadas, com certeza, não é? O próprio Tribunal de Contas do Estado está vendo aí quase que semanalmente casos, não é, de obras que realmente são superfaturadas. Aí não é nem questão de crime de responsabilidade apenas, né? É questão mesmo de Código Penal, não é? Porque uma obra superfaturada por parte de um gestor, seja estadual, seja municipal, é caso do crime de peculato, não é? Ele tem realmente uma pena muito dura no próprio Código Penal. Agora, essas situações, que a grande maioria dessas 1.400 obras, não chega nem a ser a questão do superfaturamento, da fraude à licitação. É realmente prefeituras, gestores estaduais, que muitas vezes começam obras e, num determinado momento, não tem recursos para continuar a obra, ou então houve algum impedimento técnico de engenharia que a obra continuasse naquele modelo. Em obras grandes, como estradas, rodovias, ruas, o que acontece muito se começar a obra, mas, num determinado trecho da via, tem a questão da desapropriação de terrenos que são necessários. Ou seja, e a desapropriação é um processo judicial. Então, às vezes, é muito burocrático, demora muito. Às vezes, tem pessoas morando nos imóveis que precisam ser desapropriados. Então, nós temos casos de obras, Berg, que são paralisados porque deu problema na desapropriação dos terrenos necessários ao prosseguimento, principalmente no caso de vias públicas. Isso não chega a ser um crime de responsabilidade do gestor, mas é uma incompetência administrativa muito grande, não é? Porque ele está vendo lá no trecho da obra que ela passará por locais em que tem moradores e que vai ser necessária a desapropriação, e não pode ser feito no jeitinho brasileiro. Ele deveria ter cuidado dessa parte burocrática da desapropriação primeiro. Isso não acontece. Não chega a ser um crime de responsabilidade, porque isso não é tipificado na lei como crime de responsabilidade, mas é uma incompetência administrativa muito grande, não é? E o que o Ministério Público pode fazer é que, caso essa conduta cause um prejuízo ao tesouro, não é, à fazenda pública, o Ministério Público ele pode pedir o ressarcimento desse gasto maior. Mas, juridicamente, esses casos em que a incompetência administrativa que determina o atraso da obra não caracterizam, no nosso Brasil, crime de responsabilidade. Até porque, se caracterizasse, não é, só aqui em Pernambuco já íamos ter 1.400 processos de crime de responsabilidade. Não teremos, não é? A grande maioria desses casos não vai entrar na seara criminosa. Fica apenas, assim, o alerta ao cidadão de que isso está acontecendo, de que o gestor público começou uma obra, abandonou a obra pela metade, até para o cidadão, na hora do voto, fazer a responsabilização política daquele gestor. Portanto, esse objetivo do relatório do Tribunal de Contas do Estado é muito mais a questão da transparência, da informação ao cidadão, do que realmente a apuração da responsabilidade criminal. Se há responsabilidade criminal,
ela ocorre na grande minoria dos casos alertados nesse relatório. A grande maioria é incompetência administrativa. Perfeito. Tem uma justificativa que sempre os governos dão, de que, a gente começou determinada obra e fizemos o processo licitatório, determinada empresa ganhou este processo licitatório, mas a empresa não estava cumprindo aquilo que foi acordado juntamente com a gestão. A empresa ela foi retirada, né? Ela não deu continuidade ou até mesmo abandonou, né? Ela ganhou a licitação, viu que não era aquilo, abandonou. Essa empresa que ganhou a licitação, ela também recebe alguma punição, né? Ela venceu a licitação, começou a fazer aquilo, mas de repente, vou embora, né? Não deu certo ou não cumpriu o acordo. Tem alguma punição, doutor? Esse é um problema, Berg, muito recorrente. Você colocou muito bem, de empresas que vão à falência, abandonam a obra. Então, o primeiro cuidado que o gestor deve ter é fazer um bom processo de licitação. Porque nós temos gestores contratando de empresas que foram abertas mês passado, empresas que não têm capital social, que não têm funcionário, que não têm sede. E tudo isso o gestor vê, não é? Durante a licitação. A Junta Comercial de Pernambuco, qualquer gestor público consegue ver na internet, não é? Em 5 minutos, todo o histórico financeiro e contratual da empresa. Basta digitar o número do CNPJ da empresa na Receita Federal para vermos o capital social da empresa. Então, um gestor que contrata uma empresa fajuta, ele está sendo conivente, porque tudo isso ele pode ver durante a licitação. Mas avançando mais, realmente é um problema muito grande isso de empresas contratadas no meio da obra abandonarem a obra. Porque muitas vezes as empresas começam a obra, estão recebendo dinheiro, algumas recebem até de forma adiantada, não é? O dinheiro da obra, e as empresas não pagam os funcionários, não pagam o INSS dos funcionários, não pagam o FGTS, não pagam as obrigações trabalhistas, e no meio da obra, que tem obras que duram anos, a empresa quebra, some. Isto, a meu ver, também é uma incompetência administrativa do gestor durante a licitação, porque há muitos anos já existem instrumentos, Berg, para se garantir que a obra não fique desse jeito. E o principal dele é o seguro bancário. Uma obra pública, você contrata uma empresa, você pode fazer um seguro da obra na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, ou em qualquer banco privado, em que a empresa contratada ela paga o seguro para que não haja esses problemas de descontinuidade e abandono da obra. E, quando a empresa abandona, efetivamente, o poder público ele recebe o seguro. Ou seja, ele pode até ter uma dificuldade administrativa momentânea, mas ele vai ter um dinheiro, às vezes até um dinheiro alto, para retomar a obra, inclusive com outra empresa. Não é? Seja a segunda colocada na licitação inicial, seja uma empresa contratada por dispensa de licitação, se for o caso. Mas o que espanta é que, mesmo existindo esse instrumento de seguro bancário de obra há muitos anos, poucas são as gestões públicas que fazem. Agora, a nova lei de licitações, recentemente aprovada, ano passado pelo Congresso Nacional, ela já prevê explicitamente essa questão do seguro da obra pública. Então, eu vejo que é um instrumento que vai se popularizar mais, porque é necessário. Não é? E o próprio banco, não é, que tem um seguro contratado, ele mesmo fiscaliza a empresa, porque ele não quer pagar o seguro. Não é? Então, tem lá o fiscal do seguro que vai ver se a empresa está funcionando corretamente ou não. É mais um instrumento, não é, de preservar a continuidade da obra pública. Isso já existe no exterior, Estados Unidos, Europa, não é, Japão, há muito e muito tempo. Não é? E precisa entrar também no Brasil na obra pública.
Felizmente, a nova lei de licitação já prevê explicitamente essa possibilidade de seguro bancário, e eu espero que, para o futuro, ele seja um instrumento que diminua essas ocorrências de empresas abandonarem obras pela metade. Perfeito. Doutor Cristiano Pimentel, a gente antes observava até mais, hoje bem menos, e eu acredito até que por conta de uma fiscalização muito grande do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado e toda a população também que acaba ajudando a questão da fraude na licitação. Existe, claro que existe, mas hoje é bem menos, né, noticiado por conta de uma fiscalização bem mais rigorosa e por conta também de algumas mudanças na lei, né, doutor Cristiano? Olha, o que aconteceu principalmente, Berg, para diminuir a fraude à licitação foi a informatização. Antigamente, a licitação era uma pastinha de papel na prefeitura. E para você consultar a licitação, mesmo o Tribunal de Contas tinha que ir lá na prefeitura tirar xerox da pastinha de papel. Então, o que tem nessa pastinha de papel, não é? Ninguém sabe, ninguém viu, não é? E o papel admite ser muito falsificado, não é? Basta você fazer uma xerox, uma montagem, está falsificado o processo licitatório. E as disputas, ou seja, as audiências da licitação, eram feitas dentro da própria prefeitura. Chegava lá, todo mundo numa salinha da comissão de licitação, as empresas conversavam lá, faziam uma ata em papel e estava concluída a licitação. E o Tribunal de Contas do Estado, por mais quantidade de auditores que tem, ele não tem como estar acompanhando presencialmente todas as licitações nas salinhas de todas as prefeituras do Estado, né? Todo dia estão acontecendo aí uma centena de licitações nas 184 prefeituras do Estado. Então, isso era realmente muito difícil e por isso que havia tanta fraude à licitação. O que aconteceu de 10 anos para cá, Berg, foi a informatização, porque veio uma nova forma de fazer licitação chamada pregão eletrônico, em que tudo é feito via internet com certificação. Então, a própria prefeitura, depois que ela coloca no site do pregão eletrônico, e aí abre um parênteses, que o Banco do Brasil, esse Banco do Brasil, que tem agência, ele fez um programa de pregão eletrônico de graça, e ele é usado hoje por todas as prefeituras do Brasil, gratuitamente. O Banco do Brasil, meus parabéns, há mais de 10 anos fez esse programa gratuitamente para todas as prefeituras, e ele é utilizado até hoje. Então, as prefeituras colocam essa licitação no site do Banco do Brasil com certificação. Então, mesmo a prefeitura, ela não consegue mudar um documento desse pregão eletrônico depois que ela coloca lá. Então, a fraude ela fica muito difícil. As empresas fazem suas propostas também via esse sistema. E ela não tem como alterar a proposta que ela colocou depois. Ela não tem como passar um liquid paper e escrever por cima, não é? Liquid paper é coisa de gente da nossa faixa etária, não é? O jovem nem sabe mais o que é liquid paper, não é? Era para você rasurar os documentos e escrever por cima, não é? Então, a empresa não tem, porque é tudo eletrônico. No site do Banco do Brasil, que é um banco sério, é o maior banco do Brasil, fiscalizado pelo Banco Central, que nunca ia aceitar mexer naquele site ali para fazer maracutaia. Então, a empresa também não tem. E hoje, a grande maioria das licitações, eu diria que quase uns 70% do número total de licitações é pregão eletrônico. Por isso se diminuiu muito, não é, o espaço para fraude a licitações. É lógico que, mesmo com pregão eletrônico, ainda tem fraude à licitação? É claro que tem, mas diminuiu muito a oportunidade, porque ninguém mais pode bulir, mudar aquela pastinha de papel na prefeitura. Porque a pastinha de papel agora é um sistema eletrônico, de pregão eletrônico,
que ninguém pode mexer depois de se manifestar, em que as coisas ficam registradas por certificação digital. Pois não. Me diga uma coisa, qual o papel que era para ser do Legislativo? E aí a gente coloca no âmbito estadual e municipal. Porque a Assembleia Legislativa deveria, né, os deputados, né, fazer um papel de fiscalização aquilo que o governo, os governos estaduais estão fazendo, né, fiscalizar. O Legislativo Municipal, claro, o município, né, o que é que a Prefeitura está fazendo, se aquela obra está no andamento certo, fazer aquele trabalho de fiscalização, mas na maioria das vezes é apenas, né, o Legislativo balança a cabeça e diz, tá tudo certo, aquela obra está atrasada, mas está tudo certo. Esse não deveria ser o papel do Legislativo estadual e municipal, né, doutor Cristiano? Isso é importante a pergunta, mas a sua pergunta, Berg, abre um espaço anterior a essa questão da fiscalização, que é a elaboração do orçamento, seja o orçamento estadual e municipal. O que nós vemos no Brasil, isso não é um problema só de Pernambuco, é um problema do Brasil, que o orçamento, a lei orçamentária anual, que a União tem, o governo do Estado tem, as prefeituras têm, a lei orçamentária anual é praticamente uma peça de ficção. Que o prefeito manda a lei orçamentária e coloca lá tantos milhões para ruas, tantos milhões para creches, tantos milhões para não sei o quê, não é? E o parlamentar, ele aceita aquilo todo ano sem juízo crítico. Aí, por exemplo, digamos assim que no ano passado teve assim 5 milhões para creches no orçamento. E não saiu nenhuma creche. Não foi construída nenhuma creche. E vem no orçamento de 2021 mais 10 milhões para creche. O que eu vejo é que muitos parlamentares, tanto estaduais quanto municipais, aprovam o orçamento sem fazer um juízo crítico. E o detalhe mais impressionante é que muitos municípios, não sei se aí na região tem casos de muitos, mas com certeza deve ter, na lei orgânica do município ainda tem uma regra que o prefeito pode alterar 20%, 30%, 40% do orçamento aprovado por decreto. Ou seja, o orçamento ele era para ser discutido e votado no Legislativo, mas mesmo depois do orçamento aprovado, tem leis orgânicas de municípios que dão ao prefeito, por decreto, ou seja, sem ouvir a Câmara de Vereadores, mudar 20%, 30%, 40% do orçamento. Ou seja, tirar da creche e botar para shows de artista, tirar da creche e botar para comprar fogos de artifício, de tudo pode acontecer. Então, o problema é anterior à fiscalização, é na elaboração do orçamento. Não é? Em outros países, orçamento é coisa séria, no poder público. Não é? Nós vemos aí nos filmes, não é? Tem muitos filmes que a discussão é o orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Aí tem toda uma discussão, tem toda uma comissão discutindo. Aqui não, o orçamento público é uma peça de ficção. É uma coisa só para constar e, na prática, cada prefeitura, cada governo faz do jeito que quiser. Isso não pode ser uma coisa séria. Vamos imaginar uma grande empresa multinacional privada, como, por exemplo, a Coca-Cola. É lógico que a Coca-Cola, quando discute seu orçamento, e toda empresa privada tem esse orçamento, é uma coisa séria. Duvido que uma empresa multinacional como a Coca-Cola aprove um orçamento e, na hora de executar, faça tudo diferente. Não faz, porque senão ela já teria falido há muito tempo. Não estaria aí há mais de 100 anos sendo uma das maiores empresas do mundo. Mas, no Brasil, o orçamento público é uma peça de ficção. Então, se na elaboração já tem problema, como você perguntou inicialmente, imagina na hora da fiscalização. Ele pergunta, o parlamentar vai fiscalizar? Se ele nem sabe mais o que está valendo ou o que não está valendo de verdade no orçamento, como que ele vai fiscalizar se ele não sabe se aquele dinheiro ainda está localizado para aquela obra, para aquele projeto, para aquela atividade? Porque o orçamento é uma peça de ficção.
O que o parlamentar atuante pode fazer, e hoje faz, muitos fazem, é passar em frente na obra e ver que está parada. Né? E aí chama a imprensa, fala com vocês na imprensa, que exerce um papel muito importante, manda um ofício para o prefeito ou para o governo do estado cobrando, é o que o parlamentar pode fazer. Porque, em matéria orçamentária, as leis orçamentárias anuais são praticamente peças de ficção, especialmente nas prefeituras. Perfeito. Em meio a tudo isso, qual o papel da população, né? O cidadão, né? O eleitor, qual o papel dele em observar que mais de 1.400 obras que deveriam beneficiar a comunidade, o estado, né? A minha rua, o meu bairro, aquela obra ela não tá em andamento. Qual o verdadeiro papel do cidadão em meio a tudo isso que a gente está discutindo, doutor Cristiano? Olha, vamos falar bem no popular, Berg. Papel da população tem que ser botar a boca no trombone reclamando. Você sabe, não é, como jornalista aí há décadas, que toda obra pública tem que ter uma placa informando lá quanto custa, quem está fazendo, quem é o engenheiro responsável. E o que nós estamos vendo, Berg, é que muitas dessas obras paradas, a placa some. Aí já é uma primeira coisa que a população tem que botar a boca no trombone. Ligar para a rádio, ligar para o vereador, ligar para o seu deputado estadual, mandar para a ouvidoria do Ministério Público, ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, essa denúncia de que a obra está parada, não tem placa. O que está acontecendo? A população tem que botar a boca no trombone e cobrar. Eu sei que é difícil para um órgão de controle, como o Ministério Público de Contas e até Tribunal de Contas, resolver de imediato a situação, não é? Porque os órgãos de controle, eles podem muito, mas não podem tudo. Não é? Tem coisas que estão fora do nosso controle, porque quem faz obra é poder executivo, prefeito, governador, presidente da República. E esses poderes são eleitos democraticamente no nosso país. Então, o Ministério Público, um Tribunal de Contas, por mais que ele fiscalize, ele não pode tomar o lugar para fazer a obra daquele prefeito eleito, daquele gestor eleito, porque isso seria antidemocrático. O nosso papel é fiscalizar, apontar os erros, eventualmente abrir processos judiciais contra o gestor omisso, mas nós não podemos tocar a obra enquanto órgão de controle externo. Portanto, a população ela tem um papel fundamental de denunciar sempre a todas as autoridades possíveis esta obra pública abandonada ou parada e, principalmente, procurar vocês da imprensa que exercem um papel fundamental. Porque, por exemplo, muitas vezes, Berg, não adianta eu, procurador do Ministério Público, mandar um ofício para um prefeito cobrando uma obra. Vai ficar o ofício lá guardado na gaveta dele. Muitas vezes a coisa só funciona quando a imprensa, quando a população procura a imprensa e apresenta a denúncia. Não é? Porque, como todos nós sabemos, e é da democracia, o poder político de 4 em 4 anos precisa do voto. E, muitas vezes, somente a pressão eleitoral do cidadão em relação ao exercício do seu voto é que funciona para tirar uma obra da inércia. Pois não. Agora, tira uma dúvida. Toda gestão, ela tem que colocar, iniciou uma obra, ela tem que colocar uma placa dizendo o início, o prazo e também quanto está sendo gasto. Isso é obrigado, né? É uma regra, né, doutor? E tem que ter o nome do engenheiro responsável, o órgão público que está fazendo. Isso é uma regra muito antiga e nós temos leis em Pernambuco, lei estadual e leis municipais determinando isso. Ok, doutor Cristiano Pimentel,
Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, né, por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. É muito bom conversar com o senhor e a gente poder deixar a nossa população reflexiva, ciente e que a nossa população possa, de certa forma, ter se alimentado com aquela notícia coerente, né? Aqui a gente está para colocar o assunto para que possa a população ter um senso crítico maior com tudo aquilo que a gente está colocando. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço mais uma vez à Rádio Jornal Caruaru, a todo o Sistema Jornal do Comércio. Fico à disposição de vocês e parabenizo mais uma vez por abrir espaço para essa informação tão importante para a população. Porque seja vocês da imprensa, seja nós do Ministério Público, nós trabalhamos para a população e é muito importante termos esse espaço para divulgarmos esse serviço. Muito obrigado. Obrigado. Conversamos com o procurador Cristiano Pimentel, do Ministério Público de Contas. 2h49. Rádio Jornal. Comando Geral. Evoluir é nossa tradição. Assim, preparamos nossas crianças para a vida, aliando valores cristãos, ensino humanizado e tecnologia de ponta. Nossos alunos estão a caminho das suas melhores escolhas. Somos o colégio com maior número de aprovações em universidades públicas e privadas no interior do estado. Faça a escolha certa e evolua com a gente. Colégio Diocesano, tradicionalmente inovador. Não perca tempo procurando tecidos e aviamentos para sua produção. Nas lojas Avil, você encontra uma grande variedade de malhas para fardamentos. Malha PV e PP lisa e estampada, elanquinha, dry, malhas em algodão e muito mais. Venha conferir. Lojas Avil, preços especiais para o atacado. Acesse nossas redes sociais. WhatsApp 81999273277. Site www.avil.com.br. Vem aí o Simpósio Crimes de Trânsito, suas nuances e desafios. Dia 8 de dezembro, no Centro de Convenções de Caruaru, a partir das 8 da manhã. Participe, inscreva-se. Informações 994440508. Direito em Pauta. Apoio Sistema Jornal do Comércio. Ser médico é um chamado e o seu começa agora. Medicina Uninasal, o melhor curso particular de medicina de Pernambuco segundo o MEC. Aqui você vai aprender com os melhores em uma estrutura que simula o dia a dia da profissão. Campus completo no Recife. Acesse vestibularmedicina.uninasal.edu.br e inscreva-se até 26 de novembro. Prova 4 de dezembro. Medicina Uninasal. Mais que futuros médicos, os médicos do futuro. De segunda a sexta, logo após a primeira página com Geraldo Freire, você acompanha na Supermanhã, aqui na Rádio Jornal Caruaru, Dilson Oliveira, com notícias, muita prestação de serviço, esporte, cultura, tudo para você ficar bem informado. Às 9 horas na Supermanhã, você sabendo de tudo. E aos sábados mais cedo, às 8 horas, com muita informação para você. Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Rádio Jornal. Tardes de Saudade, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte. Título emitido pela Cover Capitalização. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Inaugurou! Agora tem Loterias Caixa no Unicompra Caruaru. Segurança, conforto e qualidade para você. Faça suas apostas, pagamentos, saques e depósitos. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. Não perca tempo. Venha conferir a mais nova lotérica do Unicompra. Você conhece uma UBS? É a Unidade Básica de Saúde e porta de entrada do SUS. Na UBS você encontra uma equipe diversificada de profissionais de saúde para atender você em todas as fases da vida. Cuidados na infância, saúde da mulher, inclusive em todo o pré-natal.
saúde do homem e também da terceira idade. Tem vacinação, prevenção e tratamento de doenças, exames, medicações, cuidado com os dentes e muito mais. UBS, acompanha a sua vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cloud 92 apresenta Petrúcio Amorim. Sexta, dia 26 de novembro. Cerveja gelada, boa música e muita gente bonita. Reservas de mesa 81 99441 6813. Petrúcio Amorim. Participação Léo Cantor e Neno do Acordeon. Apoio TV Jornal. Rádio Jornal. Comando Geral. A alegria de Natal chegou no Difusora, trazendo atrações inéditas. Venha se divertir na roda gigante, tirar sua foto com o Papai Noel e acompanhar desfiles de personagens mágicos. Confira a programação completa em shoppingdifusora.com.br. Não perca tempo procurando tecidos e aviamentos. Venha conferir os preços imbatíveis das lojas Avio. Tecidos e malhas, aviamentos básicos, aviamentos industriais e para artesanato. Linhas, agulhas, botões, tesouras, fio de malha, bastidores, tintas para tecidos, óleo para máquinas e muito mais. Estoque à pronta entrega. E é claro, lojas Avio, preços especiais para o atacado. Venha conferir. Acesse nossas redes sociais. WhatsApp 81999273277. Site www.avio.com.br. Maior Black Friday de Caruaru e região, dias 25, 26 e 27 de novembro. Panela Tramontina Vancouver 199. Faqueiro Búzios Tramontina 16 peças por R$ 36,99. Caixa térmica 34 litros 54,99. Pop giratório 54,99. Fruteira 64,99. CH Varejão, maior Black Friday de Caruaru e região. Domingo tem dinheiro! Muito dinheiro no Caruaru da Sorte! São 160 mil reais em prêmio! Primeiro prêmio 10 mil! Segundo prêmio 10 mil! Terceiro prêmio mais 10 mil reais! 30 giros de R$1.000! No quarto prêmio 100 mil reais pra melhorar sua vida! É isso mesmo! São 160 mil reais em prêmio! Não fique de fora! Compre o Caruaru da Sorte! Ajude o Encia! O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Além da notícia. Liderança absoluta. Berger Santos. Muito bem, 2 horas 57 minutos, 2h57. Daqui a pouco tem Romualdo de Souza, nosso correspondente de Brasília, vai estar nos atualizando sobre as últimas notícias direto da capital do poder. Olha, gente, as participações aqui nas redes sociais. Um abraço aqui para seu Edivaldo Humorista, está participando aqui com a gente. Boa tarde para você, seu Edivaldo. Diz que acompanha sempre a Rádio Jornal, além da notícia. Obrigado. Manuel do Parque também está acompanhando a gente por aqui. Obrigado, grande Manuel do Parque. Acompanhando a Rádio Jornal, dizendo, tô ligadinho na Jornal. Edivaldo de Camusim de São Félix já tá dizendo, aí sabe falar, viu, esse doutor. É, rapaz, o doutor Cristiano Pimentel é muito culto, né? Ele sabe realmente, e não tem papa na língua, né? Você observou, né? Chamando aí muitos municípios de incompetentes que são mesmo, né? Como é que se inicia uma obra e aí para pela metade ou até mesmo abandona aquela obra? É uma incompetência, né? É uma má gestão absurda. Jacaré também está participando aqui com a gente. Tá mandando um abraço aqui para o Theo Mecânico, para o Edmilson da Reguladora. Eu passei aí em frente à reguladora do Edmilson e realmente, né, o pessoal acompanhando a Rádio Jornal. José Augusto também está participando aqui com a gente. Olha só onde ele está, hein? O José Augusto está lá em Itapipoca, no Ceará. Acompanhando a gente, beleza? Obrigado. Tem também aqui a mensagem do Hamilton, aqui da cidade de Caruaru. Boa tarde, obrigado, Hamilton. Renato Simeão, da Vila do Juá, também está sempre ligado aqui na programação da Rádio Jornal.
sempre nos acompanhando. Um abraço aqui, eu acho que é o Gildo, rapaz, esse aqui pediu um abraço. Eu vou escutar aqui a mensagem do meu amigo Christian, né? Tem um ouvinte que sempre acompanha a gente. Ele mandou uma mensagem aqui pra mim, eu vou ler. Eu vou ouvir, na verdade, né? Um ouvinte que diz que é meu fã, viu? Eu vou escutar aqui a mensagem e mando já um abraço no ar. Um abraço também aqui para o Bill Ravengá, tá sempre acompanhando a gente. Dona Maria do Carmo, no bairro Centenário, tá sempre acompanhando a Rádio Jornal também. Obrigado. Tem também aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu identifico o ouvinte. A Sandra Galindo também tá sempre acompanhando a Rádio Jornal. Obrigado pela participação. Vamos fazer o seguinte: 2h59, vamos a Brasília. Brasília. Opa, boa tarde, Romualdo de Souza. Ei, Berg. Boa tarde para você, muito boa tarde ao nosso ouvinte. Boa tarde, Caruaru. Tudo bem por aí, Berg? Tudo certo. Meu amigo, eu conto a você o seguinte. Eu conversei hoje com o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira disse que não adianta o governo fazer promessas, de que não tem de onde tirar 32 bilhões de reais. Vou repetir, 32 bilhões de reais, caso o presidente da República resolva cumprir a promessa de dar 10% de reajuste aos servidores públicos. Nessa viagem a 1001 noites na Arábia, no Oriente Médio, o presidente se empolgou, pensou na eleição do ano que entra e prometeu reajuste aos servidores, dizendo que tiraria o dinheiro da PEC dos precatórios. Só que essa proposta, Berg, está comprometida. Vamos ouvir o que me disse o presidente da Câmara. Eu absolutamente não vi esse espaço, não conheço esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia não previa esse aumento e eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro, pelo menos, a não ser que esteja errado, de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários naquela proporção da abertura do espaço orçamentário. Tem uma outra questão a respeito dessa PEC, Berg, que é o relator. O senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, do MDB, já disse que vai fazer o seguinte, vai fatiar a proposta. Como é fatiar? Aprova uma parte da PEC e a outra parte negocia, mas ele quer aprovar justamente a parte que libera recursos a fim de que o governo possa pagar ainda este ano, de preferência aí por ocasião do Natal, R$400 do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. É essa a notícia, Berg. Eu espero que você tenha um bom fim de semana e eu aproveito para contar ao nosso ouvinte que Pernambuco acaba de ser marcado no Festival Mundial do Café que ocorreu em Sydney, na Austrália. Um café de Taquaritinga do Norte chegou entre os 3 melhores, Berg. Essa história eu conto depois. Tá certo, Romualdo. Obrigado. Tá combinado, então. Depois só você traz essa novidade, você conta aqui pra gente, tá? Como é, rapaz? Vai dar tempo? Olha, vai dar tempo mesmo? Veja aí pra depois você tá dizendo, mas rapaz, não vai dar tempo, né? A Jailma já tá batendo ali na porta. Vai dar tempo? Então vamos lá, daqui a pouco eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal que tá acompanhando a Rádio Jornal, tem mais participações, mas vamos lá. Olha, há poucos dias da realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021, discussões sobre a possibilidade de interferências do governo federal na prova e debates sobre as demissões coletivas de funcionários do INEP, órgão aplicador do exame, são assuntos ainda não encerrados. Para Maria Helena de Castro, atual presidente do Conselho Nacional de Educação e ex-presidente do INEP, a atual situação mostra a necessidade de uma reformulação na governança do INEP e do próprio Enem, a fim de que eles não fiquem suscetíveis à troca de presidentes e coordenadores. Ela concedeu uma entrevista, a gente vai repercutir agora aqui no Além da Notícia. E a Maria Helena de Castro, ex-presidente do INEP, ela disse que nesses últimos 16 anos a prova não teve a cara de governo nenhum. Vamos acompanhar. Nunca houve ingerência na elaboração das provas.
né? Nunca tivemos nenhuma denúncia de ingerência, interferência na elaboração das provas. As provas são feitas por professores que são cadastrados pelo INEP e que acompanham o currículo do ensino médio e também as demandas do ensino superior. As provas tiveram uma mudança de desenho, não no conteúdo da prova. De 98 até 2008, as provas que tinham sido implantadas no governo Fernando Henrique, elas procuravam avaliar o perfil de saída dos alunos do ensino médio. De 2009 para cá, o Enem se transformou num vestibular nacional no governo Lula, mas interferência no conteúdo da prova, naquilo que a prova avalia, nunca aconteceu. A ex-presidente do INEP, Maria Helena de Castro, também fala como é a garantia que as provas são seguras, sem deixar nenhuma dúvida. Eu creio que a melhor maneira é mudar a estrutura de governança do Enem e a estrutura de governança do INEP. Né? Não tem sentido nós termos uma troca atrás da outra de presidente do INEP, muda todo o diretor, mudam os coordenadores, isso é muito ruim e traz um problema grave para todos os alunos do país, para os pais dos alunos, enfim, para todo mundo. Nos países desenvolvidos, né, nós vemos que a estrutura de exames nacionais, ela tem um esquema de governança com a participação das universidades, com a participação dos estados, dos municípios, das associações científicas e de especialistas. Isso não existe no atual Enem e nem na estrutura de governança do INEP. A minha proposta, inclusive agora como relatora do futuro do Enem, acabei de colocar para consulta pública um parecer sobre o futuro do Enem, e a nossa proposta do Conselho Nacional é ter uma nova estrutura de governança que garanta a continuidade, que impeça esse tipo de digamos assim, de descontinuidade que nós temos acompanhado. Maria Helena de Castro fala sobre os argumentos aos estudantes que queiram questionar uma determinada pergunta por não concordar com a resposta. Sempre nós temos acompanhado historicamente nos vestibulares em geral, da USP, de diferentes universidades, que tem perguntas que podem ter diferentes alternativas. E o aluno poderá questionar a pergunta, óbvio que sim, tá certo? Uma pergunta que mude o sentido da história política do país, né? Ela poderá ser questionada em diferentes instâncias, né? Agora, eu lembro que muitas vezes, eu sou professora aposentada da Unicamp, muitas vezes no vestibular ocorre perguntas, digamos assim, perguntas cujo gabarito da prova pode ser questionado e aquela questão pode ser até anulada. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer e eu acredito que se isso de fato ocorrer, né, uma pergunta hipotética, como você mesmo disse, eu acredito que isso pode acontecer sim. A ex-presidente do INEP, Maria Helena de Castro, também fala o que ela diria para os alunos, quais as orientações para justamente essas provas do Enem. Olha, muita calma nessa hora. É a única recomendação que nós podemos dar para todos os estudantes, para as famílias que estão com seus filhos prestando a prova, é para que eles tenham calma, que procurem encarar esse processo com a maior tranquilidade, apesar do contexto de crise que está cercando a aplicação deste Enem. Eu lamento profundamente que o Ministério da Educação, que o INEP não tenham resolvido essa crise antes para garantir uma situação de maior tranquilidade, né? Eu lamento porque eu entendo que o Enem é um exame nacional, é uma avaliação que garante lugar nas universidades brasileiras para milhares de alunos e não tem cabimento nós estamos agora já na segunda semana ou mais de crise sem ter ainda um encaminhamento mais tranquilo, né? Mas eu tenho certeza que as empresas contratadas vão garantir uma boa aplicação da prova,
né? E o grande desafio é depois da aplicação da prova, em que o INEP tem um papel crucial nos encaminhamentos todos após a aplicação da prova. Mas eu espero que as soluções sejam encontradas. Eu desejo uma ótima prova para todos os nossos estudantes, para todos aqueles que estão prestando o Enem com o objetivo de ingressar numa boa universidade. Uma boa prova para todo mundo. Ok, tá aí então, né, a ex-presidente do INEP, falando sobre este assunto ainda, essa polêmica, né, que rolou durante toda essa semana e certamente ainda na próxima semana vai ter muito o que se falar, até pelo fato da prova ser aplicada no domingo, né, tem uma prova domingo e tem outra na próxima semana, e a da próxima semana que, salvo engano, é a redação, né, Givaldo? Eu acho que é na próxima semana a redação, não é nessa não. Essa foi a ex-presidente do INEP, a Maria Helena de Castro. 3:09. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gildo do Divinópolis, diz que é meu fã, viu? O Gildo lá do bairro Divinópolis. Muito obrigado, viu, Gildo? Um abraço para você, que Deus te abençoe. Albanete, na Vila Rafael, tá sempre acompanhando a Rádio Jornal, o som é lá em cima. Também o Romero, um abraço. O João Carlos também, boa tarde, um abraço. Meu amigo Júnior do Pastel, nunca mais já participou aqui com a gente, mas eu sei que o Júnior está sempre ligado aqui na programação da Rádio Jornal, no Além da Notícia. A Gerlane de São Caetano também está sempre acompanhando a nossa Rádio Jornal. 3:09. É final do programa Além da Notícia, que tem oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Tá chegando Jailma Barbosa e o consultório do Rádio Livre. A gente se encontra na segunda-feira, tá? Vou estar de folga nesse fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra, então um bom fim de semana para você. Se cuide, continue aí com todos os cuidados com relação à Covid-19. Eu sei que tivemos aí um relaxamento, mas vamos continuar nos cuidando. Uma boa tarde, um bom fim de semana, que Deus abençoe. Boa tarde, Rádio Jornal. Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 996017448. Siga a Rádio Jornal Caruaru.